a sentença condenatória nossa, escrita por dentro e por fora, selada com 7 selos. Agora aquela escritura era a condenação e o desenrolar da raça humana, e só seríamos absorvidos se alguém pudesse desatar os selos daquela escritura. Aí ele diz: procurem para a salvação deles, procurem um recurso no céu, na terra, debaixo da terra. E procuraram. Aí o anjo diz: João, ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, foi achado digno de tomar o livro, nem de desatar os seus selos. Ninguém. Veja que quando Paulo começa a escrever a carta aos Efésios, ele faz questão de dizer: lembrem quem vocês eram. Vocês viviam no mundo sem Deus, sem paz, condenados à morte. Ele diz: vocês viviam nas vossas concupiscências, longe de Deus, da aliança de Israel. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia e pelo seu amor, nos salvou. Por meio de quê? Pela graça, por meio da fé. Não se esqueça quem vocês eram. Ele estava dizendo: aproveitem. Ninguém, Senhor. Veja que a lei do pecado e da morte apodreceu todos os investimentos de Deus. Se você analisar, o pecado entrou por Adão, mas Deus não desistiu. A morte matou a Adão e o apodreceu debaixo da terra. A lei do pecado e da morte é invencível. A Bíblia diz que Deus não desiste. Abraão gera 7, mas a morte apodreceu 7 debaixo de 7 palmos de terra. 7 gera Enos. Enos tem um recomeço de adoração, porque a Bíblia diz que nos dias de Enos voltou a ter culto, mas a lei do pecado e da morte venceu Enos e ele apodreceu. Enos gera Cainã, Cainã Malalael, Malalael gera Jared, Jared gera Enoque, Enoque Metusalém, Metusalém gera Lameque, Lameque gera Noé, e Noé gera Sem, Canha Jafé, e a morte colocou todos debaixo da terra, a lei do pecado e da morte. Depois do dilúvio, diz a Bíblia que Sem gera Arfajade, Arfajade gera Eber, Eber gera Elar, Elar gera Reu, Reu gera Peleg, Peleg a Serug, Serug a Naó, Naó a Terá, Terá a Abraão, Abraão gera Jacó e Jacó a Isaac. E a morte colocou até o pai da fé debaixo dos 7 palmos e apodreceu ele. A Bíblia diz que Jacó tem 12 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Assé, Dan, Naftali, José e a Benjamim. E a morte joga todos debaixo da terra e os apodrece. Mas a Bíblia diz que Judá gera Perez, Perez gera Esrom, Esrom gera Arão, Arão a Aminadab, Aminadab gera Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gera Boaz, Boaz a Obed, Obed a Jessé e Jessé a Davi. Aí disse Deus: achei-o segundo o meu coração. Agora vai, agora vai, agora vai. Mas a lei do pecado e da morte joga Davi debaixo de 7 palmos de terra e apodrece. A Bíblia diz que Davi gera Salomão, Salomão gera Roboão, Roboão gera Abias, Abias gera Asa, Asa Jeosafá, Jeosafá gera Jorão, Jorão gera Uzia, Uzia Jotão, Jotão a Acais, Acais gera a Ezequias, Ezequias a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josia, Isogia Jeconia, e Israel vai para o cativeiro. E até Jeconia, a morte, a lei do pecado e da morte vai e joga o apodrecido debaixo da terra, e nem eles puderam gozar da alegria do Espírito de Deus. 70 anos se passam. Aí diz Mateus que depois do cativeiro,
Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde. Deus não desistiu, sempre encontrou recurso. Abiúde gera Eliaquim, Eliaquim Azor, Azor Zadok, Zadok gera Abiúde, Aquim Eliasar, Eliasar Matã, Matã gera Jacó, e Jacó José, que foi marido de Maria. Aqui não havia recurso, não havia mais recurso, mas no ventre de Maria Deus achou o último recurso. No ventre de Maria, no ventre de Maria. Não há mais recursos. A morte venceu até aqui. Quando não se vê mais recursos para nós, se chegar a Deus, aí brada no céu: Pai, eu vou, Pai. Paulo diz aos Filipenses isso: mas você é Deus, eu vou abrir mão do direito de ser Deus, mas vai ser humilhante, não importa, Pai. Eu vou descer e vou reconciliar eles a Ti, Pai. Eles foram feitos por mim, para mim, e sem mim eles não foram feitos. Eu vou me humilhar, eu vou descer, eu vou me tornar um deles e vou trazê-los de volta, Pai. Deixa eu ouvir o barulho, deixa eu ouvir o barulho de glória. Você não foi escolhido para ser famoso, você foi escolhido para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. A Bíblia diz que ele toma forma de homem. E Paulo aos Gálatas diz: cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar todos que estavam condenados pela lei. Era o último recurso. A lei do pecado e da morte, e o inferno não acreditou naquilo. Foi tão espantador que João diz: Deus amou o mundo de uma tal maneira. Deus amou prefeitos, vereadores, Deus amou Coroatá, Maranhão e Alagoas de uma tal maneira que abriu mão do seu próprio filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele vem e é rejeitado pelo seu próprio povo. Então agora vai ser humilhado, agora vai sofrer o escárnio da humilhação como ser humano. Agora o Filho de Deus, vivendo uma vida de ser humano para resgatar o ser humano, se predispôs a lutar contra a morte, o pecado e a sua lei. O seu próprio povo o condena ao crime. O seu próprio povo o condena ao pior tipo de morte que um ser humano era submetido. Vejam que eles usam os dois princípios contrários da lei vigente. Primeiro, eles usam a lei de Moisés, que era o que embasava o contexto religioso. Deuteronômio 21, 22, 23. Eles tentam com testemunhas falsas condenar Jesus de infrator e pecador e desobediente. A lei de Moisés, nos versículos citados, diz: se alguém de vocês cometer pecado e for preciso crucificá-lo, pendurá-lo no madeiro, vocês têm que tirar o corpo no mesmo dia,
porque maldito esta pessoa é de Deus, e se o corpo não for tirado, a terra será maldita. Então, para a lei de Moisés crucificar alguém, precisava primeiro ele ter cometido pecado. Então usaram a lei de Moisés para condenar Jesus como pecador, simplesmente por blasfêmia, por ter mando derrubar o templo. Usaram a lei vigente politicamente falando, que era a lei do Império Romano, porque todos que fossem levantados no madeiro era a escória da humanidade, era o pior tipo de criminoso, e a sua história teria que ser anulada. Então veja que ele, como homem, passou pelo processo mais doloroso que o ser humano pode passar. Ele poderia ter desistido, porque ele veio para assumir a nossa culpa. Os irmãos hão de convir que aquele cálice que ele ia beber era o nosso cálice, era a culpabilidade, era o vômito do nosso pecado. Veja que Jeremias fala disso, que o povo tinha que beber, Israel, o cálice do seu pecado. Só para os irmãos terem uma pálida ideia da coragem no simbolismo espiritual que ele teve. Diz a história que quando no Antigo Testamento, na época principalmente dos reis, quando o rei convidava os seus súditos para uma festa, e a festa era grande, e os súditos começavam a se embriagar, e a beber vinhos, e a beber de muita contundência, e o rei chegava e dizia: esse vinho pode fazer mal a vocês, não bebam, porque senão vocês vão passar mal. Mas a alegria do vinho era tão grande que eles não davam conta ao rei, se embriagavam e começavam a vomitar na casa, no palácio do rei, e o vômito levava a ira do rei ao ápice. E para aplacar a ira do rei, para eles não morrerem, eles tinham que beber o vômito da embriaguez. Você já viu, o bêbado, por mais bêbado que esteja, ele não tem coragem, dificilmente ele vai engolir o vômito que vomitou. Então quando Jesus vai para a cruz, quando ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice estava transbordando do vômito do pecado do ser humano. Era o nosso pecado que estava para ele engolir e para aplacar a ira de Deus contra os seres humanos. Mas ele encarou e disse: Pai, não faça-se como eu quero, mas segundo a tua vontade. Porque ele sabia que não podia desistir, porque se ele desistisse, não tinha hoje um círculo de oração de 40, de agora e de 42, fundado pela irmã Maricota. Ela jamais imaginaria que tinha esse número de mulheres aqui dando glória a Deus. Mas foi tudo porque ele não desistiu do cálice. Ele vai à cruz. O pecado, a morte e o inferno dizia: não vai ter jeito. O último recurso. Já estávamos debaixo de condenação. Dilaceram-lhe o corpo, humilha o máximo que puderam. E 9 horas da manhã está ele no Gólgota. Eu parei de frente ao Gólgota e passei alguns minutos em lágrimas, dizendo: foi ali que eu fui absolvido. Grampos nos pés, grampos nas mãos, o corpo dilacerado pelos chicotes romanos, e levantado à cruz como pecador ruim e criminoso. Todos os abandonaram. A morte, a lei do pecado e da morte, não acreditava naquilo. Ele não vai conseguir. Perto das 3 horas da tarde, para decepção total, ele entrega o seu espírito
Para nós hoje é a vitória, mas para o momento era a decepção. Porque desde Adão até ali a morte apodreceu um por um. E agora, como Adão e como a sequência, ele morre e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas o interessante, eu estou tirando porque o pastor já permitiu, é que não vieram anjos tirados da cruz para a decepção aumentar. Ele foi tirado da cruz de forma urgencial por dois anônimos que não eram discípulos direto. Para a decepção aumentar, um túmulo é comprado e ele jogado dentro como qualquer ser humano. O túmulo é lacrado. Aquela mesma emoção da gente jogar terra. Aqui o túmulo era em forma de roda de pedra que fechava a entrada. Decepção. As mulheres choravam, mas acabou. Jogado no túmulo como qualquer um dos outros. Pelo contexto biológico, pela anatomia do nosso corpo, pelos estragos que os romanos fizeram, no máximo 9 horas o corpo estava fedendo dentro do túmulo. Então a lei da morte do inferno dizia: acabou, vencemos a última audiência. Só que deu 9 horas e o corpo não fede. Dá 24 horas e a decomposição não vem. 48 horas e o corpo não fede, porque o pecado, a decomposição só entra em quem pecou. Dá 72 horas e o corpo não fede. Aí a morte chama o pecado. O que é que está acontecendo? O pecado diz: em tudo eu tentei, mas ele não cedeu, ele não pecou. Então se ele não pecou, a morte não tem direito. Como ele não pecou e a morte não pôde deteriorá-lo, aí Deus diz: os anjos descem, tira a pedra e diz: sai morte, cai fora pecado. E ele voltou a viver. Ele voltou a viver. Ele voltou a viver. Aí enche o peito de ar, enche o peito e diga comigo: portanto agora, mais forte, portanto agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte, da lei do pecado e da morte. Desce a mais baixa profundeza da terra. Todos que a morte apodreceu, houve o evangelho de Adão até aquele momento. Ele pega cativo o cativeiro e leva para Deus. Agora a espada que fechava o paraíso saiu, os querubins abriram, porque a ordem era: estão voltando, estão voltando, estão voltando, estão voltando. Pega a promissória, que não
não dava direito o nego a adorar. A gente estava frito se não fosse ele. Pega a promissória que impediu os gentios adorar e crava na cruz. Para quem passar, o demônio que fosse olhar e saber, ele venceu. Você não pode mais pará-los de adorar, ele já venceu. Recupera os feridos e volta aos céus. Quando ele chega nos céus, João ainda estava chorando. Aí um anjo corre e diz: João, precisa chorar, mas não, João, o julgamento já acabou. E o que aconteceu, João? Aí João diz, quando levanta a cabeça, vê e o anjo diz: eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu e ele é digno de tomar o livro e de desatar os seus 7 selos. Aí João diz que ele vai direto para o Supremo Juiz, o único juiz de toda a terra, em quem estava a sentença. Ele pega o livro. Quando ele pega o livro, então os 4 seres viventes e os 24 anciões que assistem diante de Deus dobraram os pés, o rosto e o joelho nos pés dele e começaram a gritar: digno tu és de tomar o livro, de ler o livro, de quebrar o selo e de desatá-lo, porque tu fosse morto, mas está vivo, e com teu sangue compraste para Deus povo de língua, raça, tribo e nação. Agora pode adorar o negro, o branco, o pobre, o rico, o prefeito, o vereador, o presidente da Câmara. Agora eles podem adorar. É adorado, condecorado. 10 dias de festa. Ele subiu com 40 dias depois de ressuscitado. 10 dias de festa. E depois de 10 dias, o que estava acontecendo em Jerusalém? Pentecoste. Desde o Gênesis 6 até aqui, ninguém, esporadicamente, o Espírito vinha, usava um que Deus escolhia e voltava, porque o julgamento estava em andamento. O julgamento acabou. Escute, o julgamento acabou para quem está em Cristo, mas para quem não tiver, o trono branco está esperando. 10 dias depois, condecorado, ilustrando, ele senta aonde ninguém sentou, à direita do Pai. E a festa do Pentecoste rolando. Aí ele diz: Pai, antes de eu vir, eu prometi a eles que eu ia te pedir, Pai. Fala, filho, derrama o Espírito Santo para eles. E é para ficar com eles para sempre, Pai. Não é para voltar não, é para ficar. Aí o papai diz: é agora, Espírito desce. Aí, e todos foram cheios. E todos foram cheios do Espírito Santo. E o fogo.
Aí Paulo diz aos irmãos de Éfeso: lembre, não se esqueça quem vocês eram. Vocês foram salvos pela graça, por meio da fé. Portanto, agora vocês que estavam longe chegaram perto, porque pela cruz, pelo sangue de Jesus, não há mais diferença entre judeu, entre gentil e entre grego, porque dos dois Deus fez um. Então aproveite e sejam cheios, e sejam cheios, e sejam cheios, e sejam cheios, e sejam cheios do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, só para chatear. Olha para quem está ao teu lado e diga: vou aproveitar, porque hoje pode ser o último culto que eu olho para o teu rosto, porque o próximo já pode ser lá. Então deixa eu dar vazão. Diga para ele: deixa eu profetizar, deixa eu falar línguas estranhas. Quem tem línguas estranhas fala. Quem não tem, seja batizado agora. Vai, vai, vai. Mas faz barulho da glória. Vai, profetiza, pula, corre. Se tu pode, vai, aproveita. Enchei-vos, 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 enchei-vos. Não há mais, não há mais. Quem vai intentar acusação com o escolhido de Deus? Quem? Ninguém. Eles estão em Cristo, eles estão em Cristo. Então batiza agora, Jesus. Batiza agora, enche agora, renova agora, renova agora. Aproveitem. Aí Paulo tira a onda. Yeshua. Aí Paulo tira a onda. Quando os gregos quis estimular os coríntios, os irmãos, dizendo que Jesus não vivia e que não tinha ressurreição. Vamos ensaiar. Coríntios capítulo 15. Aí Paulo diz: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Ele tira a onda aqui. Eis que eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortabilidade, vai acontecer o que está escrito. Eu quero imaginar, abro parênteses, é um pensamento meu só para dar sentido. É a hora da gente subir. Ainda vai dar tempo de tirar a onda com a morte. Aí ele diz que nós vamos subir. Eu vou conjecturar gritando uma coisa. Diga comigo, nós vamos cantar, vamos ensaiar, subindo. A gente vai subir cantando, unidos e gritando: onde está a morte? Diga comigo: onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está, inferno? A tua vitória. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos deu vitória. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, sejam firmes, inabalável na obra do Senhor, porque tudo que vocês fazem tem uma recompensa, tem uma recompensa, tem uma recompensa.